E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 6 do 11, 21h53. Hoje um pouquinho mais tarde, eu acabei de chegar em casa. Quase que eu não ia fazer, mas eu vou fazer a nossa análise de hoje, tá, galera? Pregão de amanhã. Amanhã, lembrando que a gente opera. Então, vamos aqui pro que eu estou observando. Lembrando que eu não estudei nada ainda, eu vou fazer isso com vocês. Ainda há pouco eu dei só uma olhada aqui por alto, né? Mas o estudo vem agora, beleza? Então, vamos falar rapidamente. Por último, eu vou falar da Petro, tá, galera? O que aconteceu aí no pregão aí do dia 4, né? Essa queda aqui é rompendo 50%. Já explico para vocês um pouquinho sobre isso, né? Então aqui é o mercado em si, como é que fechou aí na sexta, né? Algumas coisinhas aqui, a Petro com 5,50 que é a que a gente está observando, que a gente está monitorando, beleza? Gráfico de BOVA, 10 minutos, gráfico de 1 minuto e gráfico de 5 minutos. Então vamos começar pelo BOVA, né? Gráfico diário, o que está acontecendo com o mercado. Bom, galera, a gente sempre se destaca essas barras de fluxo elevado. Essas barras amarelas são barras elevadas, gente. O mercado está muito volátil, né? Esses tempos aí. Então a gente tem aqui essas barras de destaque e essas duas barras de destaque aqui naquele pregão do dia. Não lembro agora, mas vamos lá. Do ano passado, galera, essa barra vem aqui, ó. 22/2/2021. Então essa barra aqui é uma barra que a gente está monitorando já tem muito tempo. Desde toda essa queda aqui, a gente estava falando para vocês a possibilidade dessa queda toda e a possibilidade dessa alta toda, galera. Então eu tô falando isso aqui para vocês antes mesmo de acontecer. É só voltar alguns vídeos, vocês vão ver que eu tô falando aqui de região de compra aqui nessa região, que possivelmente a gente venha bater essa região aqui, romper nessa região aqui, possivelmente agora eu tô projetando ali um 130,47 no gráfico diário e até o momento essa porcentagem, né, esse valor aqui de um 100%, ele ainda está válido, né, galera? Ainda é aceitável ainda. Tá? Então a gente teria que perder bastante coisa aqui para a gente pensar em uma correção um pouco mais forte do BOVA11. Para mim, o BOVA11 ainda está em um ciclo de alta normal. Tem algumas coisas que estão acontecendo aí que a galera começa a falar e eu não dou muita bola para isso, porque senão eu perco meu foco, beleza? Então o que acontece? O mercado ele cai aqui, volta, testa 50%, vai de novo, volta, testa novamente 50% e começa novamente aqui a seu retorno para autista, né? Então a gente fechou agora praticamente nos 114 mil pontos. Praticamente não, a gente fechou nos 114 mil pontos. Então, para mim, tudo isso aqui é normal do mercado. Né? Então, o mercado ele pode vir testar até esse nível novamente de 50% aqui, ou dos 50% da nível do nível de acumulação, estaria aqui no 107,83. Ou seja, estou falando para vocês que uma correção até esse nível aqui, para mim, é normal. Eu sei que isso vai espantar muitos investidores, até mesmo porque, pô, se a gente pegar daqui e ter uma queda até os 50%, seria uma queda aproximada aí. Quantos por cento? Vamos lá. Seria uma queda aqui, ó. Daqui, vamos dizer que a gente vai corrigir até os 50%. Seria uma queda de 5,49%, né? Então, já ia assustar uma galera aí, tá? Mas, de qualquer maneira, aqui para mim é normal, então é aceitável. Qualquer movimento de correção até esse nível aqui, para mim é aceitável. Perdendo o nível de 50%, aí já é outros 500. Perdendo esse nível aqui, aí sim a gente pode vir buscar esse nível aqui, que seria um nível mais lá para baixo, que é aquela barra desse dia aqui, né? Desse dia aqui lá de quanto? Vamos lá. Do dia 15/6/2022. Então isso aqui é uma visão que eu tenho, mas para eu falar dessa visão que eu tenho aqui, eu tenho que romper primeiro, no mínimo aqui uns 50%, para eu começar a falar dela. É a mesma coisa do Bitcoin, que tem aquela correção um pouco mais forte, mas para eu falar daquela correção, teria que acontecer alguns eventos para eu poder falar. Coisa que aconteceu, aí depois eu comecei a falar sobre o que eu achava da correção. Então aqui, para mim, não vai ser viável falar dessa correção, porque é uma correção que ainda não está confirmada, na verdade está longe de ser confirmada. Então, se eu começar a falar um monte de coisa aqui para você, algumas pessoas vão ficar com medo. Então, tipo, tranquilo. Mas eu tenho sim uma visão já de queda caso a gente perca essas regiões aqui, beleza? Já está desenhado na minha cabeça, mas é uma coisa que eu não vou trazer para cá porque o ciclo ainda é de alta, beleza? Então, assim, como a gente teve uma correção até o 114, a gente fechou no 114, e essa região para mim é região interessante aqui, para mim é tranquilo, tá? Não tem problema algum. No M10, o que aconteceu? Para quem viu nossa operação na sexta-feira a gente operou, o que acontece? A gente esperou, abriu aqui em gap de alta, eu pensei que a gente vinha corrigir até a nossa região maior, que seria essa região aqui, para poder comprar, né? Seria vindo aqui para poder comprar esse alto, só que o mercado não fez isso, o mercado fez aqui, fez outra barra que não perdeu a maior, e a gente comprou nessa região. A gente comprou, saiu lá no topo, tranquilo, deixei stop, nem travei no 0 a 0, pegou meu stop. Cara, pegou meu stop e subiu de novo. Né? Pegou meu stop, subiu de novo, só que eu já não estava mais aqui,
né? Então, eu também não fiz mais nenhuma operação e o mercado fechou lá no 119, fechou no 119,270, tá? Foi isso que fechou aí no gráfico de 1 minuto. Então, assim, a gente só fez uma operação, pegamos aqui, saímos bem aqui, né? E só que para aqui para baixo já estava com só o lote que geralmente eu fico aí depois da parcial. E aí não deu como é que dá o nome, gente? Para ameaçar o que eu já tinha pego aqui na subida. Então era tranquilo, mas a gente levou sim um stop, a gente não levou 0 a 0, tá? Na sexta a gente fez um gain e levou um stop bem curto mesmo, quase que botava no 0 a 0. Mas aí se eu tivesse colocado no 0 a 0, pegaria meu 0 a 0 se eu tivesse botado stop. Vamos ver. Que eu ia botar mais ou menos aqui, ó. Possivelmente ia pegar meu stop e subir. Isso é uma coisa que eu fico muito puto, mas acontece, tá? Então o mercado ele começou a subir, depois ele veio e fez esse range nessa região. No gráfico de M10 fica bem desenhado aqui agora. Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui o M10 aqui, vou traçar. Não vai me interessar mais essa região aqui. Então eu vou pegar essa região do M10, botar aqui. Pronto, eu tenho uma região aqui de POC e tem outra região aqui também que é nessa região. Que se eu for traçar um market profile aqui no M5, a gente vai estar aqui, ó, essa região aqui, beleza? Vamos diminuir um pouquinho e tirar essas coisas aqui para não atrapalhar. Esse aqui, tá? Pronto, para não atrapalhar aqui o processo. Então, o que a gente consegue observar aqui? A primeira coisa, a gente vai marcar logo esse ponto, né? Um ponto interessante aqui no M5. De vez em quando vocês estão vendo essa variação, galera, porque realmente tem que ser feita, né? De um para outro aqui. Então, eu vou colocar aqui amarelo. Beleza, deixa eu aumentar aqui. Beleza, acho que ficou legal. Pronto, então aqui eu tenho nosso nível de POC, né? Então, nosso nível de POC está aqui passando nessa região, certo? O que eu tenho aqui já de informação no M5? Então, eu tenho uma informação seguinte. Eu tenho uma POC dupla passando nessa região. Eu vou esquecer essa aqui, que eu não sei nem de onde está vindo. Vou esquecer ela. Vamos maquinar aqui tudo aqui. Vamos maquinar tudo. Pronto. Praticamente, galera, eu tenho uma POC dupla aqui do pregão do dia 1º e pregão do dia 3, certo? Então, eu tenho praticamente uma POC dupla. Como essa que está na frente, eu vou deixar ela, tá? Vou deixar ela aqui, ó. Vamos só estender a linha. Pronto. Então tá bom. Então daqui já dá para vocês perceberem o que eu estou esperando, né? Só por essas simples linhas que eu tracei agora. Certo? O que a gente tem? A gente tem uma queda aqui, né? Depois que a gente fez toda essa gambiarra aqui, né? Todo esse negócio aqui, toda essa violinada, a gente fez uma acumulação aqui uma distribuição nessa região, a gente caiu, tentou voltar aqui para cima e não conseguiu mais. Preço acima da DIFS e tudo, tranquilo. No M1, será que dá para eu traçar isso? Não, não dá para traçar, não quero. Aqui eu tenho uma queda, eu poderia traçar aqui, ó, a DIFS, né? Mas ele já foi rompida, seria rompida, está trabalhando na baixa, ainda daria para fazer isso, mas não vou fazer. A gente tem uma DIFS aqui, desse ponto de controle aqui, interessante, a gente rompeu, vou deixar ele ainda, tá no 119,680, a gente rompeu aqui para baixo, não é interessante, tá? Não é interessante, mas vamos lá. No gráfico de 5 minutos fica claro para a gente que a gente tem uma região de distribuição, essa região aqui foi perdida e o mercado fechou lá no 119,270. Então, possivelmente, galera, o que eu espero? Como a gente está abaixo do nível de POC e tudo, possivelmente a gente pode vir buscar esse nível. Seria interessante a gente buscar esse nível porque a gente tem uma POC dupla passando nessa região. Ou seja, se o mercado vier testar aqui ou abrir em cima dessas regiões aqui, a gente tem um ótimo sinal de compra nessa região para tentar surfar a onda aqui para cima. Então, possivelmente aqui seria um trade top de compra nessa região ou nessa região aqui, o stop ficaria curto para tentar surfar esse fluxo aqui. Então, por que eu acredito nisso? Porque a gente tem uma POC dupla, galera. POC do dia 1, tá? E POC do dia 3. No gráfico de M10, não vai dar para colocar essa POC aqui para vocês. Opa, cadê? Ó, no M10 não vai dar para colocar essa POC aqui para vocês, porque eu teria que traçar daqui, aí eu teria que pegar essa ferramenta aqui e fazer isso aqui, eu esticar. Não dá. Então, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Então, a gente nota que a gente está abaixo da concentração do M10, então possivelmente a gente vai vir buscar essa região. Essa região aqui eu vou tirar, vou colocar aqui, tá?
Geralmente aqui eu uso mais para quando o mercado está lateral. E aí quando ele não está muito lateral, aí eu vou no M5 para confirmar algumas regiões, tá? Por isso que eu de vez em quando vou para o M10 para o M5. Então aqui fica bem nítido que a gente está abaixo da distribuição. Quando a gente está abaixo da distribuição, eu acredito que, galera, em queda, simplesmente em queda. Só que aí o mercado, ele no M5, ele está praticamente nos 50% entre esse movimento entre essas duas POCs. Ou seja, a gente tem duas regiões um pouquinho complicadas aqui, ó. Porque se eu pegar aqui um quadro aqui e colocar aqui, o que eu tenho? Eu tenho nossas concentrações de volumes nessa região. O preço, então, ele pode fazer duas coisas. Ou ele abre em gap de queda para vir testar essa região, ou seja, abre logo nessa região aqui para tentar fazer isso aqui, subir, ou ele abre dentro dessa região aqui para poder fazer esse movimento aqui para baixo. Isso aqui é como imã, tá, galera? Só um minutinho, galera. Pronto, galera. Então, a gente tem essas opções. Ou o mercado ele abre nessa região, ele vai buscar essa região para a gente tentar vender aqui, para tentar surfar essa onda até aqui, ou ele abre nessa região, ou vem buscar essa região para a gente poder fazer esse movimento. Então, uma região abre, puxa para outra, tá? Se eu pegar uma venda aqui de 50%, a gente tem que uma correção até esse nível. Seria praticamente ali 1.726 pontos, tá? E daqui para cima seria a mesma coisa praticamente, tá? Então, assim, a gente tem essas duas leituras, certo? Aqui. Então, assim, galera, então a gente, o que tem? O mercado abriu aqui em cima. Veio testar, venda. Aqui é venda, stop, sem dúvida alguma, para tentar se fazer essa onda para cá para baixo. 50% do movimento, parcial, trava o trade no 0 a 0 com os últimos contratos que tu vai ficar e espera chegar nesse movimento aqui. Quando chega nesse movimento que a gente tem uma POC dupla, teoricamente aqui a gente começa a baixar um TS, tá? O take, né? Então, a gente começa a baixar ele aqui justamente porque com medo de pegar aqui e o preço começar a subir, retomar, porque a gente tem uma POC dupla. Então, assim, bate esse medinho aqui. Então, tu vai descendo teu TS aqui justamente para te pegar um máximo nessa queda, porque o mercado ele pode chegar aqui e pode nem reconhecer essas POCs. O mercado vem aqui, pam, rompe, já era. Se rompe, possivelmente a gente vai buscar essa outra POC que está aqui nessa região. Então, geralmente é assim que acontece. Então, se eu pegasse uma venda nessa região, né, 50% do movimento, 0 a 0, stop no 0 a 0, tá? 0 a 0 não, é parcial, stop no 0 a 0, esperaria. Chegou nessa região aqui, cara, se bater uma barra vermelha nessa região, ou um histograma alto, e não perder esse histograma, tá? Se não perder o histograma, se perder o histograma, beleza. Vou continuar aqui só descendo TS. Se fizer barra vermelha e não perder aqui o histograma, não tem por que eu ficar nessa posição. Eu tenho que zerar minha posição. Aí eu zero tudo. Então vai depender muito de como é que o preço vai se comportar quando chegar na POC dupla. Tá? Isso aí eu não posso falar para vocês, porque o mercado está parado e não tem como eu falar isso para vocês agora. Então o mercado é dinâmico. Quando o mercado chegar nessa região, aí eu vou o quê? Olhar o M1. Então o M1, o que vai me interessar é essas ondas grandes aqui, ó. Se a gente fizer uma onda grande aqui no fundo do mercado, lá quando chegar naquela região, e eu marcar o ponto de controle aqui, ó, como eu não fiz aqui, mas se eu marcasse o ponto de controle aqui, o preço rompeu a maior histograma, não. Então não tem por que eu ficar vendido. Não tem por que eu ficar vendido, tá? A gente rompeu a barra vermelha ali todo, com histograma alto e tudo, mas não deu continuidade. Então não tem por que eu ficar vendido se o mercado fizer esse movimento aqui embaixo. Ainda mais se deixar uma barra vermelha e não romper a barra vermelha. Então isso faria com que eu zerasse a minha posição, não ficasse mais na minha posição, beleza? Então eu acredito sim que o mercado ele pode fazer esses dois movimentos. Não tem como eu falar para vocês aqui o que ele vai fazer. Porque, tipo assim, se eu pegar um caixote, só para vocês entenderem aqui, se eu pegar um caixote e botar aqui, esse seria a frequência do trabalho do mercado que eu ia trabalhar, né? A frequência. E aí eu tenho 50% dessa frequência, certo? Então, cara, eu estou praticamente aqui no 50% de toda essa frequência aqui. Então, assim, está abaixo de 50% aqui. Então, será que o mercado ele vai abrir aqui? Ele vai abrir em cima de 50%? Ele vai abrir aqui. Então, tem 3 possibilidades aqui. Não dá para saber. Não dá. Ou seja, se o mercado ele abrir aqui e não ganhar 50%, dá uma vendinha aqui para tentar surfar aqui, ó. Tu tá vendo que se tu pegar uma venda aqui, tu ganha pouco. Se tu pegar um stop aqui, é curto. Mas para mim não vale a pena. Por quê? Porque tu tá entre 50% aqui. Então, tu pegaria só esse movimento. Então, esse movimento aqui, para mim, não me interessa. Não é um movimento muito interessante. Então, eu estou aqui praticamente no meio do rio. Então, não gosto. Eu tenho que estar na margem do rio. Ou seja, essa região aqui e essa região aqui.
Então, se o mercado chegar aqui e fizer esse movimento para cá, eu não vou entrar vendido se abrir em 50%, porque, para mim, ele tem que desenrolar, a tendência ele vai ser formada ou aqui ou nessa região aqui. 50% aqui é só para ficar observando. Então, se o mercado ele chega nesse movimento aqui, que é um nível de POC nessa região, e acontece o que eu falei para vocês, histograma alto, ou então barra vermelha no fundo, e a gente não rompe a barra vermelha, aí sim é um sinal de compra para tentar suprar essa onda para cá. 50% do movimento, aí seria minha parcial, trade no 0 a 0 para tentar suprar essa onda até nessa região. Nessa região aqui, aí eu vou ter que esperar o inverso. Um pico de volume elevado naquela região, uma barra vermelha nessa região aqui para tentar vir aqui para baixo. Porque assim eu ligaria um ABC aqui um pouco mais esticado. Tá? Então assim, o mercado amanhã pela manhã vai ser um pouquinho chato se não abrir uma dessas regiões. Se abrir no meio vai ser chato mesmo. Eu vou ter que esperar o mercado chegar e se desenrolar. Se isso não acontecer, não vale... Só legal. Ventilador aqui, galera. Então, se isso acontecer, não vale a pena ficar posicionado aqui no 50%. Aqui é lugar de parcial, galera. Aqui é lugar de parcial. Então, resumindo, o mercado abre nessa região, tem uma oportunidade de venda para vir para cá. Se o mercado abre nessa região, tu tem uma oportunidade de compra para suprir essa onda para cá. Isso serve tanto para correção aqui, como para correção aqui em cima, tá? O importante são essas regiões que eu estou marcando aqui para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza, galera? Então é isso que eu espero. No M10, o que eu tenho aqui? No M10 eu tenho uma tendência de queda formada? Tem, cara. A gente pode fazer justamente esse movimento aqui, ó. Onda A, aí vem fazer aquele teste e vem fazer aqui, ó. Você tá vendo? Aí ele vai fazer novamente isso aqui e vem fazer isso aqui. Então, ele pode acontecer esse movimento aqui. É um movimento que eu já consigo observar. Só que para isso eu tenho que esperar essa confirmação do preço chegar nessa região aqui para poder fazer isso aqui. Então, no M10, eu pegando só um tempo, só um pregão, fica mais tranquilo, né? Fica mais tranquilo. Se tivesse aqui dois aqui praticamente passando nessa região, então essa região aqui seria uma região mais forte, mas eu estou pegando só um. Então, possivelmente eu vejo esse mercado fazendo esse movimento aqui para fazer esse movimento aqui para baixo. Só que aí tem uma grande dificuldade, porque no M5 eu tenho esses dois níveis de região aqui. Então, para isso acontecer, a gente tem que romper essa região. Então, vai ser bem complicado. Então, vamos esperar aí o mercado desenrolar amanhã, tá? No M1, não tem nada de diferente, nada demais aqui para falar para vocês. Se eu marcasse um ponto de controle aqui nessa região, que foi o maior histograma, o que está acontecendo? A gente está perdendo um monte de controle. Então, eu posso dizer muito para vocês aqui que a gente está uma força um pouco mais vendedora. Abaixo também do nível de POC, que tá, nível de DIPS, que está no 119.568. Então, assim, abaixo desse nível, abaixo do ponto de controle estático, então a gente tem aqui uma tendênciazinha aqui, uma tendência mais para queda do que para alta, né? Então, a gente tem que esperar realmente aqui no M5 para saber se a gente vai vir testar essa região para poder comprar ou vai testar essa região para poder vender. Beleza? Ah, marcar uma DIPS nessa região, cara, aqui nessa região aqui, não vou marcar DIPS nessa região aqui. Se caso isso aqui fosse feito em cima de uma POC, valeria a pena. Aqui não vale a pena, tá? A mesma coisa aqui, ó. Marca uma DIPS aqui, não vale a pena, tá? Não vale. Então, galera, é isso, né? Não vou me alongar muito hoje. Então é isso. Então aqui no gráfico de Bova 11, para mim aqui ainda tá normal, não tem nada de estresse aqui. Pode ser que a gente venha fazer uma correção um pouco mais agressiva, é normal. Tá? Não tem problema nenhum, é normal, como eu estou falando para você, essa correção a gente já espera, caso aconteça, no caso, como eu falo assim, que já espera, porque tipo assim, não é que eu estou dizendo que vai acontecer, mas tipo assim, se acontecer é uma coisa que já é de ciclo, né? Então quem tem de ciclo sabe que isso aqui é normal. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se minha casa vai disparar, eu não sei, eu sei que se acontecer essa correção, eu estou falando que é normal, porque é do ciclo, ou seja, 50% é normal, não tem problema nenhum, então o mercado ele pode vir derreter 50%. Ele vai vir? Não sei, mas se ele derreter até 50%, é normal. Perder 50%, liga alerta. Aí já liga alerta. E possivelmente a gente está fazendo aqui, ó, vai vir buscar essa parte inferior. Aí perder essa aqui, pronto. Aí alerta total, porque possivelmente a gente pode vir buscar um pouquinho mais para baixo, que seria nessa barra ali. Beleza? Galera, na Petro, o que aconteceu na Petro? Então, eu falando para vocês aqui que eu estava acreditando em uma possível absorção, porque a gente tem uma barra muito grande aqui no dia 31/10. Se eu for tirar aqui, ó, ela no gráfico diário, ela é a maior barra no diário, não ganha dessa daqui, né? Foi feito lá no dia 25/2, não, foi feito dia 23/2. Então, o que acontece? É aquela lógica que eu falei para vocês, a gente tem 50% da barra, a gente tem um corpo total do candle de maior fluxo aqui, que foi feito no dia 31/10/2022. E o que acontece? O mercado ele rompe os 50%, eu falei até para vocês na aula passada, né? Que aqui não ia dar
para comprar, porque a gente estava testando 50%. Então a gente testou 50%, voltou, novamente tentou romper os 50% e veio para baixo. Então, galera, agora a Petro está custando R$ 28,30, então é mais barato do que aqui nos 50%, que estava 30, é mais barato do que aqui superior 31, e é aquilo que eu expliquei para vocês. Se vocês não viram, vocês vão aí no vídeo que eu falei sobre a Petro, eu expliquei todo o conceito disso aqui. Isso aqui eu vou falar rapidamente, tá? Então, e aí, o que acontece? Tá bom de comprar Petro agora? Não, não tá bom de comprar Petro. Por quê? Porque a gente tem aqui esse problema todo aqui dessa barra. Essa barra aqui é uma barra elevada, ok. A gente está perdendo aqui, né? A gente está perdendo aqui a parte inferior dela. Candle com uma força grande, porque, tipo assim, é uma barra laranja. Então, o que acontece? Temos que esperar os próximos candles agora no diário para saber se o mercado ele vai retomar aqui para chegar nos 50% ou ele vai ficar abaixo aqui da parte inferior, que não seria nada agradável para o mercado. Para Petro, se esse padrão acontecer aqui, possivelmente a gente vai fazer distribuição e o mercado tende mais para baixo ainda, galera. E eu sei que o mercado está todo louco aí com esse negócio de eleição e blá 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 blá, blá, né? Mas a gente tem que levar muito em consideração isso, galera, beleza? Então vamos prestar bastante atenção, não é hora de comprar, não é hora de comprar Petro, de maneira alguma, não nessa região, tem que estar no mínimo acima de 50%, tá bom? Assim, a Petrobras ela já perdeu, cara, 54 bilhões de valor de mercado, entendeu? Quando o Lula foi eleito. 54 bilhões, galera. Então, assim, todo mundo aí fica com aquele pé atrás e tal, que não sei o que, e blá blá blá. Mas então, assim, o que eu tô falando para vocês é, Petro não tá legal para comprar nesse candle aqui, não tá. Ah, mas o mercado pode chegar aqui e depois, boom, explodir tudo para cá. Beleza. Se acontecer isso aqui, tranquilo, né? Não é uma coisa que é de rotina acontecer. Eu particularmente não vejo isso acontecendo. Muito raro mesmo. O mercado voltar de vez. E com essa situação toda aí, pior ainda. Então, para comprar Petro, para ficar mais tranquilo, o mercado ele tem que voltar, vir nos 50%, romper os 50%, voltar a testar os 50% e ficar trabalhando acima. Quando a gente trabalha acima, a gente tem uma chance mais de quê, galera? De acumulação. E disso aqui ser uma absorção, tá? Ainda está descartada a absorção aqui? Não, galera, não está descartada a absorção aqui. O problema é que a gente tem que esperar deixar andar o trem. Esse que é o problema. Deixa o mercado andar, está abaixo de 50%. Está abaixo da parte inferior. Aqui não dá compra em Petro. Não dá. Aí a galera fala assim, não, mas está mais barato, está 28,30, estava 30, 31, agora está 28, posso comprar. Esse que é o mal da galera. A galera olha muito o preço e não olha o fundamento aqui gráfico, galera. Isso aqui não tá legal até o momento. Pode voltar tudo para cima? Pode, mas no momento não é válido aqui fazer compra em Petro. Pelo menos eu não faria, tá? Teria que romper essa região. Mas eu vou ficar monitorando isso para vocês e vou ficar falando toda vez que eu for fazer análise. Essas análises que eu estou fazendo aqui, todas as análises que eu fizer agora, eu vou tirar a Petro com falar sobre a Petro também, tá? Não é porque é aquele dia no mercado, mas é porque, né, ela está bem visada e aconteceu essa barra aqui grande de fluxo. Se você tiver outro papel que o mercado caiu bastante, fez uma barra dessa aqui grande no gráfico diário semanal, você pode deixar nos comentários aí que eu também vou ficar monitorando. Então, no mais, eu achei que Petro é interessante, até mesmo por conta de tudo que está acontecendo agora no Brasil. Então, é interessante eu ficar observando esse papel e para falar um pouco para vocês sobre, tá? Então, assim, a gente perdeu todo o fundamento dessa barra, todo o fundamento que seria uma absorção. A gente fechou em 28,30, não tá legal. Para comprar Petro tem que ser acima de 50%. Então aqui não é uma região boa, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Amanhã a gente vai estar operando. E é isso, beleza? Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar aí nos comentários, tranquilo? Tamo junto, galera. Até mais. Os